Hoje eu vou começar diferente, vou tomar uma água primeiro. Porque olha, depois desse jogo aí de hoje. Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo do canal. Bora lá falar sobre essa partida aí, Cruzeiro 2, Palmeiras 1. Palmeiras perde a liderança do Campeonato Brasileiro. Falando já sobre o campeonato, muito campeonato pela frente ainda. Mas agora fomos ultrapassados pelo Flamengo, pelo Cruzeiro, que agora é o segundo colocado, Red Bull Bragantino, e agora nós estamos em quarto lugar. Fluminense ganhou do Inter fora de casa, o Inter perdeu pra gente, começou a derrocada dos caras, e o Fluminense está 2 pontos atrás. Vamos lá, eu vou falar aqui hoje qual é o meu sentimento após o Palmeiras perder do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro hoje, tá? Estou falando sobre a partida Cruzeiro e Palmeiras, e também vou fazer uma ligação com o jogo do Flamengo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Esse jogo me preocupa e eu vou explicar pra vocês o porquê que esse jogo me preocupa. Porque foi mais um jogo decisivo onde o Palmeiras precisava no mínimo de um empate e o Palmeiras perdeu. Assim como foi semana passada, assim como foi na final do Campeonato Paulista. E eu quero saber muito a sua opinião. Só lembrando, gente, esse aqui é o quebra-cabeça da Puzi, pessoal, muito bacana pra você montar aí com a sua família. Esse aqui é de 100 peças, tem de 200, 300, 400 peças. Ele fica, quando você terminar, fica igualzinho o logo do Palmeiras. Vem um saquinho assim, ó, com as peças, e vocês podem ver o saquinho. E não tem só do Palmeiras, tem de animais, imagem de Nossa Senhora, muito bacana. E nesse mês da Copa do Mundo de Clubes, comprar um quebra-cabeça desse aqui, você vai na descrição, manda o comprovante pra mim. No final do mês você concorre à camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso mesmo. Então, não são muitas pessoas que vão aderir ao quebra-cabeça, e você vai ter a oportunidade de se divertir com a sua família, tudo, e ainda pode levar uma camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras pra casa. Bacana, né? Presente aí pra vocês, pra dar uma moral pra vocês que acompanham o canal. Seguinte, 2-1 pro Cruzeiro, e foi uma vitória justa do Cruzeiro, porque entrou dormindo na partida contra o Cruzeiro e o Cruzeiro jogou mais bola. O que mais me incomodou nessa partida de hoje foi a intensidade que o Cruzeiro entrou na partida. O Cruzeiro entrou a milhão nesse jogo. Vocês já viram um jogo com 5 minutos tá 2-0? Então por que o jogo tava 2-0? Porque o Cruzeiro entrou com 30 segundos, ele pegou uma bola, achou um passe vertical no Wanderson, ex-Inter, que o Palmeiras queria contratar, jogou muito bem hoje, por sinal. Ele já foi pra dentro do GA, ele já ia pra dentro do gol, ele já ia entrando, invadindo a área pra finalizar no gol, pra tentar fazer 1-0. Acho que se ele passa do GA, ele até faria o gol. Escanteio, cruzamento, o zagueiro do Cruzeiro sobe sozinho, ninguém chega nem perto dele, ninguém incomoda, a bola atravessa a área inteira, ninguém corta, o Giai fica olhando pra bola, o Caio Jorge antecipa, o Everton também não sai do gol. Gol do Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro já começou ligado, indo pra dentro já, a primeira bola já tocando, indo pra dentro do gol. Escanteio, ninguém sobe, Mikael e Fux jogaram hoje, já deu pra ver que uma coisa é o Fux jogar com o Gomes e com o Murilo. Junto com o Mikael, a nossa zaga virou uma peneira. E o Cruzeiro fez 1-0. Recomeça o jogo, o Cruzeiro já toma a bola do Palmeiras, assim, toma como se não estivesse jogando contra ninguém. Outro ataque, outro cruzamento na área, a bola, acho que foi o Christian que finalizou, bateu na mão do zagueiro do Cruzeiro, a bola ia pra fora, mas você não pode dar falta porque a bola sobrou. Quer dizer, o cara finalizou, bateu, espirrou, o Caio Jorge tava sozinho, o Caio Jorge tava na área, cercado de jogadores do Palmeiras. O Mikael ficou olhando pra reclamar da mão, o Piquerez dormindo no lance. O Caio Jorge foi lá, esticou a perna, 2-0 Cruzeiro, com 6 minutos de jogo. Por quê? Porque o Palmeiras tava dormindo. Sabe, no modo, não, vamos entrar tranquilo aqui, vamos administrar, vamos segurar, vamos sair na boa. E o Cruzeiro não parou com os 2-0. Continuou marcando forte, roubando a segunda bola, a maioria das vezes, coisas que o Palmeiras faz, hoje o Cruzeiro que fez. E continuou contra-atacando. Com 17 minutos de jogo, o Cruzeiro tinha finalizado 9 vezes no gol. 9. E o Palmeiras fez uma finalização mais ou menos. Ou seja, isso é muito mérito do adversário. Ah, mas a gente estava dormindo. Problema do Palmeiras. A gente jogou um jogo contra o Flamengo, onde nós não jogamos aquele futebol todo. Hoje era um jogo importantíssimo, que é aquele jogo grande que a gente tá falando, que a gente fala, pô, mas tem que ganhar jogo grande. É esse jogo de hoje. Perdeu, jogo contra o Flamengo, final contra o Corinthians, teve a semifinal contra o São Paulo, beleza. Um jogo. E a gente sabe que também não tivemos aquele desempenho, mas ganhou. Beleza, o que importa jogo grande é você ganhar. Por mais que muito fale que não. Mas o problema é a postura que a gente entra. Contra o Flamengo, aquilo que eu falo, parece que entra travado. Eu vou jogar mais ou menos, eu não vou atacar tanto, eu vou ficar me segurando. O Cruzeiro veio pra dentro, o Cruzeiro poderia ter feito 3-0 no Palmeiras. E não seria nenhum exagero. O Palmeiras, o que me incomodou hoje
Além de entrar dormindo, tomar 2 gols, os caras cabecearem, o rebote sobrar dentro da área, todos pra eles. Sobrou algum rebote dentro da área pro Palmeiras hoje? O Palmeiras cruzou dezenas de bolas na área. Sobrou alguma bola pra gente hoje? Não sobrou, por quê? Porque o Cruzeiro tava ligado. Fabrício Bruno, o zagueiro lá, que acho que não sei, é Jonathan, alguma coisa aí, zagueiro do Ceará, muito bom. O outro tava suspenso. O Romero, o Christian, todo mundo ligadaço ali, tirando tudo, ninguém brincava em serviço. A gente entra dormindo. Aí vamos falar da nossa escalação. Aí eu vou perguntar pra vocês, aí a responsabilidade do Abel, tá, gente? A gente vai falar assim, mas o Veiga não jogou nada. O Veiga tá jogando alguma coisa esse ano? Se o Veiga tá jogando titular, quem que deu oportunidade? Quem tá colocando? É o Abel. Não tem jeito. O Vitor Roque não jogou hoje. Não sei. Por que o Vitor Roque não jogou hoje? Não sei. Tem que perguntar pro Abel Ferreira. Será que é gestão de carga também? O Paulinho, ele já falou que é. Que não tá 100% e tal. Piquerez, Mikael, Fux e Gia, a gente sabe que essa zaga, comparado com o Murilo e Gomes, é um abismo de diferença. Não tem como. Olha, e outra, o que mais me incomodou também, a gente tomou os gols, o Palmeiras ficou em choque, gente. Júlio, a arbitragem foi ruim, teve um lance do Rios lá que nem foi falta, o VAR poderia chamar, poderia, mas 10 segundos pra falar de arbitragem. O que eu venho falando aqui no canal? O que eu falei na semana? Que o Palmeiras nunca reclama de nada. Continue sem reclamar de nada. Fiquem quietinhos lá. Que vocês vão ver. Toda vez que precisar tiver algum lance, teve um pisão de alguém lá que veio por cima da bola que o VAR poderia chamar. Chamou. Não, por quê? Porque ninguém fala nada. São os cordeirinhos lá do Palmeiras. Todos calados. Então continue. Então acabou a arbitragem. Martínez e Rios. Estevão, Veiga, Maurício Lopes. Botou o Veiga por quê? Por que o Veiga jogou nesse jogo? Aí depois ele botou. Então assim... O porquê dessa escalação? Não tínhamos meio de campo. A bola não parava no meio de campo. O Palmeiras não conseguia articular nada. Coitado de jogadas de ataque. Esquece. O Estevão ainda foi o único que foi tentando ali. Na metade do primeiro tempo pro fim, que o Cruzeiro não conseguiu manter aquela intensidade de jogar com bloco alto ali, incomodando, roubando a bola do Palmeiras. Aí o Palmeiras começou a tentar jogar um pouquinho mais. Mas aí muitos cruzamentos na área. Então assim, o primeiro tempo do Palmeiras foi apagado. Realizações do Palmeiras no gol no primeiro tempo? 0. Nenhuma. Sim, um primeiro tempo pobre, onde o Palmeiras entra desligado, sem jogadas, o time não funcionando como coletivo, como vem funcionando em alguns jogos. Aí eu pergunto, por que dessa escalação? Eu tô poupando mais pra estreia do Mundial. É dia 15 de junho. Dia 15 de junho. Então, eu entendo as críticas ao jogador, mas quem coloca o jogador pra jogar é o treinador, galera. Isso tem que ficar muito claro. No segundo tempo ele mexe no time, logo de cara. Tirou o Veiga e o Flaco Lopes, colocou o Paulinho e o Vitor Roque. O Palmeiras começou a ter um pouco mais de posse, começou a tentar criar mais algumas jogadas. No começo estava meio difícil ali, meio travado. No final do primeiro tempo, alguns chutes fora da área. O Giai chegou finalizando ali, mas assim, nenhuma jogada com perigo para o Palmeiras pelo menos tentar um gol. Então quando você toma 2-0, o que você precisa mostrar? Reação, poder de reação. O Palmeiras não é um time frio, tal, e vamos começar a jogar o jogo. Beleza, tomei 2-0, então agora eu vou buscar o jogo. Não conseguiu fazer isso. No primeiro tempo, não. No segundo tempo, tiveram as alterações. Ele tirou o Lopes e o Veiga, colocou o Paulinho e o Vitor Roque. E aos 63, tirou o Rios e o Martínez, colocou o Aníbal Moreno e o Evangelista. Que não fizeram muita coisa. O Aníbal Moreno entrou muito mal no jogo, por sinal. E o Cruzeiro abdicou do jogo. Recuou suas linhas e deu a bola para o Palmeiras. O Palmeiras começou a cruzar um monte de bolas na área, criou algumas oportunidades ali. Começou a colocar, enfim, a bola no chão, que é o que poderia ter entrado no jogo assim, desde o começo, mais ligado, mas não, tô dormindo. O Martínez fez uma bela jogada lá que o Palmeiras triangulou, o Estevão começou a fazer algumas jogadas pelo lado do campo, a bola chegou no Martínez, ele cortou, chutou, a bola passou muito próximo ali da trave, o Palmeiras estava com azar. Teve uma outra jogada que foi uma triangulação que o Palmeiras fez, o Maurício de dentro da área finalizou, agora bateu em alguém do Cruzeiro. Vocês estão entendendo? Quando o Palmeiras finalizava a bola, daquela bola do Maurício, provavelmente seria gol. Alguém do Cruzeiro se atirava na frente da bola, os caras tiravam e bloqueavam. O Palmeiras não. Teve 2 cruzamentos na área, a bola rebateu em todo mundo e sobrou para jogadores do Cruzeiro. Vocês entendem a desproporção? Time altamente ligado e o outro entrando dormindo? Aí você faz 2-0, o Cruzeiro, que é um bom time, para mim vai brigar pelo título, tá? Vocês podem discordar de mim, mas pra mim o Cruzeiro vai brigar até o final do campeonato. Tem um elenco para isso, tá jogando de uma maneira inteligente, é um time bem vertical, um time que tem uma ideia clara de jogo e joga na pegada máxima. Ganhou do Flamengo merecendo e ganhou do Palmeiras merecendo. E aí o Palmeiras no segundo tempo começou a criar algumas chances, tal, a mudança do time, né? Mas o Cruzeiro recuou também, então tem que levar esse fator. E aí o Palmeiras foi tentando criar algumas oportunidades, teve diversos escanteios ali. E o Cruzeiro perigoso nos contra-ataques, teve algumas finalizações, mas não conseguiu fazer o 3-0. E o Alan, que entrou no final da partida ali,
deu uma arrancada, entrou no lugar do Maurício, deu uma arrancada ali muito bem pelo corredor, deu um tapa, fez 2-1, mas aí é muito tarde. Aí vocês viram no final do jogo, o Aníbal, os chutes que ele deu no gol, o Fux foi sair jogando no final do jogo, deu uma bica pra fora. Então assim, eu vi um Palmeiras extremamente nervoso, pilhado depois de tomar 2-0. E no jogo de mata-mata, se você faz isso, pode ser fatal pra você ser eliminado. Então era um jogo importantíssimo, outro jogo grande, que isso aí não tem como a gente negar, gente. Outro jogo grande que o Palmeiras precisava do resultado e nós não conseguimos. Perdemos outro. Perdemos pro Flamengo, perdemos pro Cruzeiro. Campeonato acabou, Copa do Brasil acabou, Libertadores não. Mas continuamos naquela. Jogo grande, esse time está devendo futebol. E isso vai continuar martelando na cabeça de vários, a gente gostando ou não, mas é um argumento sólido. A gente não tá rendendo contra times que estão jogando bem e caráter de jogo decisivo. Teve finais do Paulista para mostrar, não mostrou. Flamengo, Cruzeiro também não. A gente pode falar do juiz, do VAR e tal, mas não foi isso, gente. O Palmeiras perdeu porque foi incompetente no jogo de hoje. Outro grande jogo que a gente entra dormindo e a gente fica devendo futebol. Por que dessa escalação, Abel? Não tá na hora de ter um time titular? Ah, tá fazendo vários testes, como eu falei no começo do vídeo. O jogo é dia 15 contra o Porto. Esse time hoje é dia 1 de junho. Então não tem porquê. Ele optou por um time que deu completamente errado no primeiro tempo e ainda o time entrou dormindo. Culpar só o treinador? Não. Lembrando que eu estou falando de Cruzeiro e Palmeiras. Mas foi uma atuação muito abaixo do que nós esperávamos. Eu acho que o empate nem seria um desastre, mesmo a gente perdendo a liderança, porque é difícil jogar contra o Cruzeiro lá. É um time competente. Mas a bola que a gente não jogou e ainda entrar como a gente entrou é uma coisa que preocupa demais, pelo menos me preocupa. E você? Quero saber a sua opinião. Tamo junto, galera. Grande abraço, aqui é Verdão sempre. Caímos pro 4º lugar, vamos ter uma sequência depois do Brasileiro mais tranquila, mas o que preocupa é... Vamos para uma Copa do Mundo de clubes, enfrentar os melhores do mundo, e a gente vai entrar como nesses jogos? Como a gente entrou hoje e contra o Flamengo? Espero que não, porque hoje o Cruzeiro teve chance de fazer 3-0. Até, em algum momento do jogo, ali no começo do jogo. E no contra-ataque no segundo tempo. Contra time europeu, se entrar dormindo assim... Olha o que aconteceu com a Inter de Milão contra o Paris Saint-Germain. Entrou desligado. Um entrou a milhão, o outro entrou dormindo. Foi 5-0. Acorda, Palmeiras. Tamo junto, galera. É nóis.